Eu posso dizer que a principal antiação que existe se chama dólar, exatamente a moeda dólar. O dólar é a antiação clássica, é aquela antiação que se valoriza em qualquer crise onde a gente tenha uma queda nas ações, seja uma crise nacional, uma crise interna ou uma crise internacional. O dólar sempre se valoriza. Eu vou te explicar o porquê que o dólar se valoriza. Talvez você saiba, talvez não, mas desde 1999 o Brasil adotou o regime do câmbio flutuante. O que é o regime do câmbio flutuante? A cotação do dólar até 99, antes da maxi desvalorização do real, ela era controlada pelo governo. A partir de 99, o câmbio se tornou flutuante, ou seja, a cotação do dólar oscila à medida que entram e saem dólares aqui do país. Existe uma lei que rege toda a economia, todo o mercado, certo? Que é a lei da oferta e demanda. O que diz essa lei? Que você pode traduzir também como a lei da escassez. Quanto mais você tem num produto, mais barato ele é. Quanto menos oferta você tem desse produto, mais caro ele é. Então, vou dar um exemplo aqui para você. Um vinho de uma safra especial, por que vale tanto? Porque justamente é uma safra especial, tem poucos. Carros que tem pouquíssimas edições, por que são tão caros? Essas bolsas aí de 30, 50 mil dólares. É porque uma bolsa que foi fabricada à mão pelo fulano de tal é escasso. Então, quando você tem menos dólar vindo para o Brasil, ou seja, dólar saindo do Brasil, você tem um dólar mais forte, um dólar mais alto em relação ao real, a nossa moeda. Se você tem dólares entrando no nosso país, você tem uma queda no dólar, uma desvalorização no dólar com o passar do tempo. Só que tem uma outra coisa que talvez você não saiba. Cerca de 50% de todo o dinheiro investido nas ações aqui no Brasil é de investidores estrangeiros. Independente de que país seja esse investidor, seja da Armênia, seja do Catar, seja dos Estados Unidos, seja de onde for, a moeda que a gente transaciona no mundo é o próprio dólar, certo? É a moeda que tem 60% de todas as reservas mundiais, é a moeda que tem 12 trilhões de dólares emitidos em dívida offshore. Então, é aquela moeda de reserva e é a unidade de conta, é a moeda mais usada no mundo. Então, o que acontece? Quando entra dólares, quando os investidores estrangeiros estão olhando para o Brasil e vendo, poxa, é uma oportunidade de investir no Brasil, o que eles fazem? Eles entram com seus dólares aqui no país, entrou dólar, o que acontece com o dólar? O dólar cai, desvaloriza. Por quê? Está mais disponível, tem mais oferta de dólar por aqui. Então, a cotação do dólar em relação ao real cai. Só que o que os investidores vão fazer com esses dólares aqui? Você acha que eles vão investir no Tesouro Selic pagando 13% ao ano? É óbvio que não vão investir. Por que não vão investir, Vinícius, se a taxa de juros aqui está 13% e lá no país deles está 2%, 3%, 5%? Por conta do risco cambial. Você pode querer ganhar 10%, 15% num outro país, só que a moeda ela pode oscilar 10% ou 15% em 1 ou 2 semanas. O que aconteceu aqui no Brasil? A gente viu o dólar sair de 5 para 5,50 no intervalo de poucos dias. Isso é uma valorização de 10% e uma desvalorização de 10% da nossa moeda. Então, o investidor estrangeiro, ele com um pequeno capital especulativo, ele pode querer colocar alguma coisa em renda fixa, mas com o grosso do seu dinheiro ele investe em negócios. Se tem um ambiente econômico, um ambiente de negócio favorável, ele instala empresas aqui, ele traz suas empresas para cá. Agora, se não tem, como é o caso do Brasil, ele investe na bolsa. E aí ele migra esse dinheiro, o fluxo desse dinheiro vai justamente para as ações. E quando tem muita gente querendo comprar ações e uma determinada quantidade de pessoas querendo vender, o que acontece? O preço das ações sobe. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você está num prédio e tem 5 apartamentos à venda. E aí tem 5 pessoas querendo comprar. O que vai acontecer? O preço daqueles apartamentos vai ficar mais ou menos no mesmo patamar. Não vai subir, nem vai cair. Agora imagine que agora tem 20 pessoas querendo comprar os mesmos 5 apartamentos. Para esses 20, como tem 20 querendo comprar e só 5 querendo vender, esses aqui vão começar a pedir lance. Poxa, o preço é 400 mil, por exemplo, no apartamento. E aí, tem um cara que diz lá, poxa, mas eu pago 420, porque eu quero esse apartamento, por XYZ. Aí, quem está vendendo o apartamento vai dizer, eu te vendo. E aí outro cara diz, não, eu pago 440. Você concorda comigo que o preço vai subindo? Então, quando a gente tem, foca comigo, foca no processo, quando a gente tem entrada de capital estrangeiro, investidores estrangeiros que são responsáveis por 50% de todo o dinheiro que existe na Bolsa no Brasil, segundo dados oficiais da B3, a nossa Bolsa de Valores, se tem mais capital estrangeiro entrando, significa que tem dólar entrando no Brasil, dólar cai. Vai para onde? Para as ações sobem. Então, você tem ações subindo, dólar caindo. E se acontece o contrário, o que a gente tem? A gente tem justamente o quê? Investidores com medo de investir em ações do Brasil. Estão vendendo suas ações aqui no Brasil.
Beleza, venderam suas ações. E agora, o que eles vão fazer com esse dinheiro? Eles vão, pelo menos uma parte disso, uma parte eles podem deixar na corretora para ver se vai surgir uma oportunidade, se a crise não vai intensificar tanto, mas uma parte eles já tiram desses dólares aqui do Brasil. Se saem dólares do Brasil, o dólar fica mais escasso. Se ele fica mais escasso, ele fica mais valioso. Concorda comigo? Se ele fica mais valioso, ele vale mais. Então, nesse caso, como tem muita gente vendendo ações, o preço delas cai e o dólar sobe. E o dólar se valoriza. Você pode ver até aqui no chat, ó. Realmente, o dólar sobe muito nas quedas da Bolsa Brasileira. Por quê? Porque esse é um processo intrínseco. Certo? Vinícius, me comprova isso na prática. Comprovo. Vamos dar uma olhada no histórico. Porque o histórico, ele confirma uma tese racional. O histórico não vale nada se não tem uma razão, uma lógica por trás. Você tem que ter uma lógica e o histórico tem que confirmar. É simplesmente uma confirmação. Não fica acreditando só no histórico. Você tem que ter uma base muito forte. Aqui, ó, te mostrei agora há pouco. Estouro da bolha de tecnologia nos Estados Unidos em 2000. Ações se desvalorizaram até 2002 com diversos episódios. Terrorismo, ataque às torres gêmeas, apagão no Brasil, todo esse processo que aconteceu, escândalos contábeis nos Estados Unidos fizeram nossas ações aqui no Brasil caírem 53%. Por quê? Muito capital estrangeiro saindo do país, muitos investidores brasileiros e estrangeiros vendendo suas ações. Só que nesse período de tempo você poderia estar amargando uma queda de mais de 50% durante alguns anos. Só que ao mesmo tempo, olha o que aconteceu com o dólar. Ele se valorizou 137%. Olha que loucura, 137%, enquanto aqui caía 50 e pouquinho. Vamos pegar um outro período, um outro momento de queda nas ações, depois a gente teve uma valorização. Naturalmente as antiações caem nesse período. Muito menos do que a alta das ações. E o que aconteceu ali a partir de 2008? A gente viu o quê? 2008, estouro da bolha imobiliária americana. Puf. Depois uma valorização das ações, na expectativa de tudo ia ficar bem. Depois, várias consequências. Dados econômicos ruins da economia, mais países europeus quebrando, mais a maior crise da história republicana do Brasil, certo? A maior crise da história republicana do Brasil. Maior crise dos últimos 100 anos. E as ações caindo cerca de 48%. Nesse mesmo período de tempo, o que aconteceu com o dólar? O dólar chegou a subir 150. Deixa eu pegar certinho aqui, gente. Aqui, ó. O dólar chegou a subir. As ações caíram. Vamos pegar o dado certinho. 48%, 47,9%. Enquanto isso, as ações subiam mais de 150%. Ou seja, subiam 3 vezes mais que a queda das ações. Aí você pode parar e me perguntar assim, Vinícius, por que as ações caem muito menos do que a alta das antiações? Ou, você pode inverter a pergunta, por que as antiações se valorizam muito mais do que a queda das ações? Simples. Existe uma lei, uma regra, que está na legislação. O máximo que você pode perder investindo em ações, você tem uma responsabilidade limitada. Isso está na lei das SA, você pode pesquisar depois. O capital do investidor, as perdas do investidor, é limitada ao capital investido. O que significa isso? Se você investir como investidor sempre alto, você for lá e comprar ações de uma empresa, o máximo que você pode perder é tudo que você investiu, mas nada além disso. Não tem essa história de você investir nas ações de uma empresa, essa empresa falir e a falência ficar devendo para uma série de bancos e alguém chegar na sua casa e ir lá bater, vou levar seu sofá porque você era acionista da empresa tal e ela faliu. Não. O seu risco é limitado ao capital que você investiu. Então, o máximo que você pode perder é 100%. Só que não existe um máximo de alta, um máximo de valorização em nenhum investimento. Não existe se você investe como investidor sempre alto. Se você usar estratégias especulativas aí, você pode ter um máximo de ganho e você ter uma perda ilimitada. Então depende do que você fizer na bolsa. Mas olha só, dessa forma, aquele investimento que está caindo, uma hora ele encontra uma barreira psicológica. O que é uma barreira psicológica? A gente pode ver claramente aqui que tem uma barreira psicológica na casa dos 35% de queda. Claramente. O que a gente vê? As ações caindo, quando bate aqui em 35% de queda, 37%, quase 40%, os investidores veem, caraca, eu não sei quando isso aqui vai voltar a subir. O cenário está ruim para a economia. Só que esse negócio já caiu 40%, está muito mais barato. No longo prazo vai valer a pena. E alguns investidores vão lá, compram esse investimento, ele sobe um pouco. Outros que estavam pensando já em vender também, veem que subiu o preço um pouco,
vendem e fazem o preço cair, bate na barreira psicológica de novo. A gente vê isso aqui historicamente, não só no Brasil, mas em vários outros países. Essa barreira dos 35%, 40% é difícil de romper. Tem momentos que rompe? Tem, inclusive aqui rompeu. Mas quanto mais cai, maior é a barreira para ter novas quedas, porque existe um limite de queda. Só que aquele investimento que está subindo, ele não para de subir. Ele sobe indefinidamente porque não existe freio, não existe uma barreira. Não existe, o máximo que pode ter de ganho é 100%, 200%, 500%, 1000%. Não tem. Pode subir indefinidamente. Dessa forma, o que acontece? No início, e eu quero que você perceba isso, tá? Porque aqui é jogo aberto sem enrolação. No início de toda a jornada, você pode ver até, momentos de curto prazo em que os dois caem juntos. Você pode ver momentos de curto prazo em que os dois subam juntos. Olha aqui. Os dois subam juntos. É por isso que você não pode investir na bolsa se você é uma pessoa que só pensa em curto prazo, só pensa para amanhã. Você tem que focar em multiplicar o seu dinheiro com o passar do tempo. Porque se você focar em multiplicar o seu dinheiro com o passar do tempo, você vai ver esse cenário da abertura da boca do jacaré. E aqui que está o grande ganho, principalmente nas quedas. Se você fica olhando para isso aqui, esses períodos raros, mas que podem acontecer no curto prazo, por quê? O curto prazo quem manda é o especulador, é o trader. E basicamente as ordens que ele dá lá fazem com que os investimentos oscilem no curto prazo e sem muita lógica, sem muita razão. Se você olhar para isso aqui e dizer, o método não funciona, entendo, o problema não é o método, o problema é você. São as suas expectativas olhando para a bolsa.